Bom, galera, a guerra está declarada. Vim aqui gravando do celular mesmo, na urgência, para falar sobre o acontecimento da noite, que é a Superliga Europeia de Futebol está criada. E isso tem repercussões grandes. A gente vai falar aqui sobre o que é a Superliga, as consequências disso e qual é a minha opinião sobre isso tudo, beleza? Então, antes disso, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Esse vídeo aqui não vai ter edição. Tô gravando aqui madrugada do domingo para segunda-feira aqui em Portugal para poder dar para vocês esse conteúdo. Então, me ajuda aí, porque faz o canal crescer. Seguinte, até anotei aqui alguns tópicos, né? Então, quando eu olhar aqui para a direita, para baixo da tela, é porque eu estou olhando aqui os tópicos que eu anotei para não esquecer de falar nada. Então vamos lá, o que é a Superliga Europeia de Clubes, né? Então, alguns clubes já insatisfeitos com a UEFA criaram uma liga alternativa para organizar as competições, ou a competição, a principal competição do continente europeu, em concorrência, digamos assim, com aquilo que a UEFA tem, que é a Champions League, a tão famosa, a tão consagrada Champions League. Esses clubes, né, que são vários, são 12 clubes e pode chegar até 15, né, ainda tem alguns clubes em negociação, são os grandes da Itália, os grandes da Espanha, os grandes da Inglaterra, então é gente realmente pesada. E encabeçado pelo Florentino Pérez, tem como vice-presidente, os vice-presidentes, os dois presidentes de Juventus e Manchester United, respectivamente. Então, o objetivo é criar uma liga europeia de clubes, que os clubes ali, os maiores clubes, consigam jogar com mais frequência, rentabilizar mais, não passar pela burocracia, por algumas burocracias da UEFA. Bom, e por que esse movimento aconteceu? Imagina, né, quando a gente estudou na escola a Guerra Fria. Só que a Guerra Fria a gente sabe que nunca houve uma guerra declarada, digamos assim, né? Por isso que o nome era Guerra Fria, Guerra de Bastidores. Imagine que a Guerra Fria tivesse tido um estopim e ela tivesse começado. Então, é basicamente isso, só que no futebol a Guerra Fria começou, agora é Guerra Quente, sei lá, como quiser chamar. Então, os clubes criaram, insatisfeitos com a UEFA, insatisfeitos principalmente com o fair play financeiro, essa é a principal questão. A forma como a UEFA regulava, como apresentava as denúncias, como alguns clubes tinham punição e outros não, e isso repercutia mal dentro dos clubes. Insatisfeitos também com a forma como a UEFA e a FIFA, né, mas a UEFA em âmbito europeu, conduziu a implementação do VAR, como, por exemplo, a Premier League, isso é sintomático, né? Então quem estiver percebendo aí nas nuances vai pegar isso. A Inglaterra lidava com alguns critérios do VAR diferente do resto do mundo. Por exemplo, o pênalti, né? A bola na mão, na Inglaterra era um critério, a Inglaterra fingia que não sabia dos critérios da FIFA e adotava os seus próprios critérios. Outra coisa, ranking de competição europeia, a FIFA levava em consideração somente os últimos anos, né, para você classificar para a Champions. Então o ranking determinava quantos clubes de cada país teriam vaga nas competições europeias, mas não determinava os clubes classificados, né? E a UEFA queria que o histórico maior, os clubes queriam que o histórico maior, que os clubes campeões, por exemplo, tivessem mais facilidade de entrar nas competições europeias, né? Isso, por exemplo, o fato da UEFA utilizar esse critério fez com que o Milan ficasse fora de competições europeias durante muitos anos, principalmente da Champions League. E por último, as licenças, as burocracias para as licenças de treinador que a FIFA coloca ali. E às vezes num país é de um jeito, em outro país é de outro. Aí se um país é mais rígido e outro país é mais flexível, a UEFA melhor acaba aceitando, enfim. Então tem isso também, deixava os clubes insatisfeitos, né? E o que é a UEFA? Isso foi um movimento de ataque à UEFA. Então os clubes insatisfeitos, cansados, entre aspas, né? Bota aspas aí com isso, atacaram a UEFA desse jeito, né? Com a criação dessa liga para tirar a principal liga de clubes da Europa da mão da UEFA, tirar o monopólio que existe da UEFA hoje sobre as competições europeias, começando pela principal liga, né? Tentando tirar a principal liga da mão da UEFA. Então criando, digamos assim, uma Champions com outro nome, alternativa à Champions da UEFA. E qual foi o movimento da UEFA? Foi um movimento de retaliação. O clube que entrar nessa liga está fora de qualquer competição europeia. O atleta que jogar essa liga está fora de qualquer competição europeia, qualquer competição FIFA. E a UEFA tem ainda uma parceria, conseguiu a força das principais ligas da Europa para também tirar os clubes das principais ligas da Europa. Lembrando que as ligas da Europa, a La Liga, a Premier League, elas não são subordinadas à UEFA, mas elas têm uma parceria forte com a UEFA, e aí elas fizeram a UEFA requisitou, obviamente, as ligas deram um aval para a UEFA, dizendo que sim, UEFA, se um clube da nossa liga jogar a Superliga Europeia, ele está fora da nossa liga, e se ele quiser voltar,
Imagina que ele jogou 2 Superligas Europeias. Se ele quiser voltar para cá, se ele quiser voltar para a nossa liga doméstica, ele vai ter que recomeçar lá de baixo da última divisão profissional. Então a UEFA conseguiu esse apoio que era importantíssimo e estratégico nesse momento, mas parece que os clubes vão levar isso até o final, os clubes vão forçar e vão levar essa situação até o final, ok? Bom, então vamos lá. Eu falei o que era, falei das consequências brevemente, agora eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? A minha opinião sobre isso é o seguinte. Primeiro, se os clubes fizeram esse movimento, se os clubes oficializaram, se nasceu a Superliga Europeia, e dentro do documento que oficializa a Superliga Europeia, que eu li, eles falam que eles vão respeitar os calendários nacionais, ou seja, eles vão colocar os jogos de ligas dessa nova Liga Europeia, da Superliga, dentro do calendário, encaixado no calendário nacional, ou seja, não vai ter conflito de jogos entre, por exemplo, o Campeonato Espanhol e Superliga Europeia. Isso significa, isso é um sintoma, é um indicativo de que na hora H as ligas vão pender para os clubes e não para a UEFA. E por que eu digo isso? Porque as ligas são empresas privadas. Sem os clubes, elas morrem. Sem os clubes, elas fecham, elas falem. Já imaginou a Liga Espanhola sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid? Quem vai assistir a Liga Espanhola? Qual é o nível de audiência que a Liga Espanhola vai ter? Então é um produto que perde muito, perde seus ativos, perde os principais jogadores, perde os principais clubes. Então, se os clubes levarem isso a ferro e fogo, levarem isso até o final, eu duvido muito que as ligas fiquem do lado da UEFA. Esse movimento das ligas é para frear o avanço da Superliga, mas se a Superliga de fato for acontecer, se a Premier League, a La Liga, a Série A italiana perceberem de fato que a Superliga Europeia vai se tornar a principal competição de clubes da Europa, a minha opinião é que elas tendem aí nesse movimento, elas tendem aí abraçar a Superliga Europeia e dar adeus e dar tchau para a UEFA. Esse é um ponto que é necessário ser dito, né? Um outro ponto que é necessário ser dito aqui também é que a UEFA, enquanto confederação, enquanto federação, ela tem tido muitos conflitos, né? Já falei isso anteriormente, mas é importante reforçar, com os grandes clubes europeus, principalmente sobre o fair play financeiro. Então, clubes como, por exemplo, o Manchester City, que foi inocentado agora no último fair play financeiro, e isso abre uma espécie de jurisprudência para a criação da Superliga Europeia. Ou seja, imagina, eu sou um clube que fui pego ali no fair play financeiro, sou levado a julgamento, sou considerado culpado. E aí fico fora de 1, 2 temporadas, por exemplo, de competições europeias, né? Sou punido. Aí um outro clube fez algo pior do que eu, ele acabou cometendo um crime do mesmo tipo que o meu pior e ele é inocentado. Então, essa falta de critério na forma como o fair play financeiro, ou como infringir o fair play financeiro é julgado, tem criado um aborrecimento nos grandes clubes, e esse é um movimento muito importante para você entender o porquê da criação da Superliga Europeia. No Brasil houve um movimento parecido, que foi a criação da Primeira Liga em relação à CBF, e é importante citar a diferença entre Brasil e Europa. Na Europa existe a Liga dos Clubes, que comanda o Campeonato Nacional, e existe a UEFA, que comanda o Campeonato Continental. No Brasil, a CBF, ela comanda tudo. Ela comanda tanto a Liga, a competição nacional, como ela também comanda as seleções. Então, no Brasil, tentou-se fazer a desvinculação do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Nacional, com a criação da Primeira Liga, em relação à CBF, e não teve sucesso. Os clubes não tiveram força para levar isso adiante, até porque os clubes não quiseram abrir mão dos campeonatos que eram CBF. Como, diferentemente, os clubes da Europa parecem fazer. Eles parecem realmente levar em consideração abrir mão de Champions, abrir mão do Campeonato Nacional, se isso for o caso, para jogarem a Superliga Europeia. E a questão é que a UEFA me parece desesperada. E por que a UEFA me parece desesperada? Porque a UEFA precisa dos clubes, mas os clubes não necessariamente precisam da UEFA para existir. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para as competições nacionais, quando a gente olha, por exemplo, para a Inglaterra, para a Espanha, para a Itália, houve um momento em que as confederações faziam as regras, faziam um campeonato nacional, e isso houve uma ruptura em determinado momento. A Premier League é o caso mais icônico disso, e com a ruptura a Premier League passou, agora a empresa que defende ali o interesse dos clubes da liga, passou a comandar o futebol nacional em termos de competição, né, de organização de competição dentro da Inglaterra, e me parece que foi um case de sucesso. Me parece que o futebol nesses países foi melhor administrado, melhor organizado quando ele foi administrado pelas ligas do que quando ele foi administrado pelas confederações. Então isso é um sintoma que a nível europeu isso também pode acontecer. Então as principais competições europeias pode ser um sintoma de que ela seja melhor administrada quando administrada pela Superliga, por essa liga de clubes, do que, na teoria, tá? Do que pela UEFA. Bom, qual é o problema da Superliga
Então a ideia, na minha opinião, tá? A ideia de confrontar a UEFA, confrontar a FIFA, confrontar as confederações, eu acho positiva. E por que eu acho positivo? Porque essas confederações, vide os escândalos que a gente viu com Conmebol, com UEFA, com Jerome Wacker, com Copa do Mundo no Brasil, são centros de corrupção, de lavagem de dinheiro, de colocar burocracia para ganhar dinheiro com isso. Enfim, não são, como é que eu vou dizer? Não são justas, digamos assim, na forma como elas organizam. Então tem sempre um interesse financeiro sombrio por trás delas. E me parece que a criação das ligas, ela não acaba com isso, mas ela minimiza isso e defende mais os interesses dos clubes. Então, a priori, a ideia de tirar a confederação, de tirar a federação das organizações, extingui-la até, e colocar os clubes, a liga, exposta ao mercado, podendo quebrar, por exemplo, se não der lucro, eu acho uma boa alternativa, eu acho um bom caminho. A questão é que a Superliga Europeia, ela está andando, enquanto competição, por um movimento de quase oligopólio, né? de conseguir garantir para os grandes clubes europeus uma espécie de hegemonia. Então o clube não pode ser rebaixado, o clube ele está classificado sempre, ou seja, ele tem uma espécie de garantia um pouco parecido com aquilo que é a MLS, por exemplo, nos Estados Unidos. E isso do ponto de vista competitivo, isso pode ser bom do ponto de vista de televisão, de audiência, de conseguir mobilizar patrocinadores, porque aquele clube está garantido sempre ali, mas isso do ponto de vista competitivo é ruim, porque você tende a, primeiro, suprimir os menores, não dar condição de igualdade para os menores poderem entrar e competir contigo, e segundo, isso tira um pouco da competitividade da própria liga, tal qual é a MLS. Quando a gente olha para a MLS não tem uma competitividade, porque os clubes não têm perigo de cair, não tem perigo de não classificar. Então essa chance de ficar de fora, esse perigo, esse risco é fundamental para que a competição crie tração, para que ela crie... você correr o risco de quebrar, entre aspas, né, fazendo analogia do mercado, você cria atração, cria aderência à criação daquela liga que está sendo criada naquele momento, daquela competição. Então eu acho isso um tiro no pé, essa garantia é um tiro no pé, enquanto competição. Porém, a gente sabe que o movimento de ir contra as federações e confederações, no caso dos grandes clubes europeus e contra a UEFA, necessita de garantias. Então, é claro que os grandes clubes europeus, que os presidentes dos grandes clubes europeus não vão vender isso gratuitamente. Ou seja, o movimento ele só é feito se ele tiver garantias. Quem tem poder político para fazer esse movimento só vai fazer esse movimento se tiver garantias. Então, a minha questão aqui para mim é a seguinte, ou seja, e aí é onde talvez eu discorde de algumas pessoas, inclusive no meu grupo do WhatsApp, concordo com outras, no sentido de que aquele clube, ele só vai fazer aquilo se tiver aquelas garantias. Então é melhor ele fazer aquilo e ir contra a UEFA, apesar das condições serem essa, ou é melhor ele não fazer esse movimento? É melhor ele continuar do jeito que está. Na minha opinião, é melhor ele fazer o movimento, por mais que as garantias, por mais que a criação da competição não seja nos moldes ideais. Mas mudar é isso, mudar é um jogo de peso e contrapeso, né? Ou seja, você democraticamente conseguir avançar nas coisas é um jogo de peso e contrapeso. Então, já é uma ruptura com um órgão falido, corrupto, enfim. Porém, em outro sentido, abraçar ou supostamente corrupto, supostamente falido, né? E no outro sentido, eu só aqui, a minha bateria já está quase acabando, e no outro sentido, abraçar uma ideia que não é boa. Então, o oligopólio, a manutenção de clubes permanentemente, a falta de competitividade, né, teoricamente, a falta de concorrência, então isso não é bom. Porém, eu prefiro fazer a primeira ruptura e tentar ajustar aquilo que já é melhor depois, do que, por exemplo, continuar do jeito que a gente está. Se é para um dia evoluir, a gente sabe que a gente vai ter que deixar algumas coisas pelo caminho para tentar evoluir essas coisas que a gente deixa pelo caminho mais para frente. E talvez seja esse o custo que a gente tem que pagar para se livrar desse peso que são federações e confederações de futebol no nosso futebol, no futebol mundial, beleza? Bom, então, assim, resumidamente, a minha opinião, a ideia do movimento é bom. Quebrar com a banca, vamos dizer assim, é bom. Da forma como está sendo feito, não é bom. Mas entre não fazer e fazer, eu sou mais apologista a fazer.
Bom, então é isso, pessoal. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, põe nos comentários. Tentei explicar aqui com as minhas palavras o que é, as consequências disso e a minha opinião sobre isso. E quero saber agora a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, dá o like aqui. Eu acho que é um dia em que a gente dá um passo de evolução no futebol. Mas esse passo é um passo bem delicado. A gente precisa desse passo com mais concretude. E a gente pode falar disso, inclusive, em outros vídeos. Beleza? Abraço, Rafa Marcos Oliveira para você. E até a próxima. Deixa o like aqui, compartilha, comenta. Tamo junto.